Casão, e você? O que você acha dessa possível contratação do Arias, essa volta do Arias ao Brasil? Que nível que ele está? Eu sei que são posições diferentes com relação a Gerson e Paquetá, mas foram as duas contratações mais badaladas até aqui do futebol brasileiro. Então, as características são diferentes, né? E eu gosto de jogador que dá dinâmica no jogo. Eu não gosto de jogador que empaca jogo, né? Que deixa o jogo mais lento. A bola cai no pé do cara, ele deixa o jogo mais lento. O Arias é completamente ao contrário. O Arias, ele dá a dinâmica. Ele coloca o time, ele força o time dele a ter um jogo, um ritmo mais alto, de intensidade, de movimentação, sabe, de jogadas ofensivas. Então eu gosto muito da característica do Arias. Eu acho que o Palmeiras sofre muito pela falta de um jogador como esse. Né? Aí você fala, pô, mas quais jogadores do Palmeiras passou por lá que dava dinâmica? Pô, o Estevão, a parte técnica dele, ele é um jogador de dinâmica. Aquele cara que pega na bola, olha, vira, olha para o marcador e sai em velocidade, ou para o fundo, ou em diagonal, procura bater no gol, procura fazer uma tabela. Isso é da dinâmica. Porque a hora que um cara desse pega na bola e parte para cima do adversário, os outros têm que se movimentar com a mesma velocidade que o cara tá usando, tanto fisicamente como no raciocínio, né? Então eu gosto muito do Arias porque ele faz isso. Ele joga aberto na esquerda, ele joga aberto na direita, ele vai para o meio, ele é um cara de muita movimentação e quando a bola cai no pé dele, ele faz isso que eu estou falando. Ele vira, olha para frente, sai e coloca uma dinâmica muito mais rápida, muito mais intensa. Então eu acho que vai fazer muito bem para o Palmeiras um jogador como o Arias. Né? Em relação à enquete, eu acho que o Arias está, na minha visão, está à frente do Paquetá pela dinâmica de jogo que eu falei. Eu acho que o Paquetá não dá dinâmica. Não estou falando que o Paquetá é mau jogador, que ele não serve, que nada disso. Estou falando que a dinâmica de jogo do Arias é muito maior do que a dinâmica de jogo do Paquetá. O Paquetá pega na bola e o jogo diminui a velocidade. O Arias pega na bola, o jogo aumenta a velocidade. Então eu prefiro o jogador dessa maneira. Né? E o Gerson é muito parecido com isso. Eu sou fã do Gerson, acho que tecnicamente ele é um grande jogador, então não vou entrar mais no debate de quem é melhor, Gerson ou Paquetá. Eu prefiro o Gerson pela dinâmica de jogo. Não estou falando que é melhor, técnica, nada, dinâmica de jogo. Eu gosto do Arias, eu gosto do Gerson. Então eu acho que para o Palmeiras vai fazer muito bem. Agora, o que eu acho, assim, no geral, assim, cara, primeiro, o time vende o jogador para um outro time na Inglaterra. Aí coloca a cláusula, se alguém quiser comprar, eu tenho o direito de igualar, aí o cara tem que vir pro meu time. Mas o cara tem que vir pro meu time obrigado? Quer dizer, o Palmeiras oferece 150 milhões, aí já acerta com o jogador, como o Danilo falou, aí o Fluminense vai lá e fala assim, não, então eu também dou 150 milhões. Aí o cara é obrigado a ir pro outro time. Não conta a opinião dele, a vontade dele, aonde ele quer jogar, quais são que time que ele está preferindo jogar, ele quer mudar, ele já saiu do Fluminense, ele quer voltar para o Fluminense ou quer ter uma nova, uma oportunidade de jogar num outro time, num outro estado como o Palmeiras, tão grande quanto, sabe? Então, eu acho assim, vendeu, porra. Vendeu. Cara, pô, você tá vendendo? Tá pegando o dinheiro que você pediu? Cara, deixa o cara, sabe? Se você quiser contratar, vai lá e tenta de novo. Mas não tem que ter essa cláusula de obrigar o jogador a voltar porque igualou a oferta. A outra coisa que eu queria falar é assim, pô, o jogador vai para a Premier League, e ele foi. Eu entendo, o time cai, a receita baixa, mas o time cai e ele quer voltar rapidamente. Normalmente, eu joguei no Ascoli, que era time pequeno, que jogava para não cair na Itália. Caiu uma vez. 2 vezes salvou, caiu a terceira, nós subimos lá no quarto ano. Caiu e subiu. Então lá, o que acontece? Eles negociam outros jogadores e ficam com aquelas peças que eles falam assim, esse cara vai fazer a diferença no campeonato de uma divisão inferior. Com esse cara no time, nós vamos conseguir subir. Nós vamos ser melhor que os outros. Nós vamos ter um elenco maior, um futebol melhor. E o jogador, assim, é que hoje os caras vão... ele vai para um time pequeno, ele tem que ter a cabeça que ele pode cair. Ou qualquer time pode cair, na realidade, no futebol europeu. Mas vamos lá.
você pode cair. E já coloca na cabeça que qual a sua intenção? É bater e voltar? Ok, bater e voltar não tem problema. Ou qual é a sua vontade? Chegar na Premier League e ficar na Premier League? Sabe, eu não gosto muito quando bate e volta, sabe? Quando o cara vai para um campeonato tão importante quanto a Premier League, aí o time cai, ou o time não vai bem, ou aparece um time do Brasil e já volta logo de cara. Essa coisa da cláusula é meio uma cláusula para acalmar a torcida, né? Sim. Essa é a cláusula. Se contratar, eu posso ter o coisa. E outra? Só rapidinho, sobre essa questão do jogador que bate e volta, vou cair, então eu vou embora. Nem todo mundo faz como você fez, né, Casão? Que o Asco ele caiu, se você eu vou ficar, eu vou ajudar mas e tal. Assim, tudo bem, eu escolhi, nem pensei em voltar nem nada, mas assim, eu já estava lá era o meu terceiro ano, não foi o primeiro, né? Eu poderia, depois do terceiro ano, de repente, o Corinthians aparecesse, você quer voltar? Eu poderia até voltar. Eu não ia voltar, porque o meu pensamento era ficar na Itália mesmo, como eu não fui para outro time da Série A. Mas eu estou falando assim, no primeiro ano, você vai no primeiro ano, joga num campeonato inglês, você sabe que o seu time, se fizer uma ótima campanha, vai estar no meio da tabela um pouquinho para cima, mas a tendência é jogar para fugir do rebaixamento, e cai e você volta. Eu acho isso. Você está na Premier League, a segunda divisão da Premier League é do cacete também. Não é uma coisa, não é uma porcaria. É uma queda de receita muito grande, né? Normalmente os salários dos jogadores também baixam, mas tudo bem. Essa é uma outra questão, eu entendo bem o que o Casagrande falou. Mas o Arias, se vier, acalma um pouquinho. Torcida, Leila vai aparecer falando que estão mais calmos. Só para aproveitar, eu não tiro da reta, da equação aí, que o Palmeiras esteja colocando esses 25 não só para convencer o Wolverhampton, tipo assim, 20 talvez o Wolverhampton já toparia, mas vou oferecer 25 por quê? Porque aí não tem chance do Fluminense tentar igualar. Vamos lembrar que 25 seria de novo a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Palmeiras pagou pelo Vitor Roque 25, era a contratação mais cara da história há um ano. Foi em fevereiro que o Vitor Roque veio. E agora o Palmeiras oferece 25 de novo para um jogador com já um pouco mais velho, né? Um pouco não, relativamente mais velho para o mundo do futebol. Então não dá para tirar da reta que o Palmeiras esteja querendo afastar a possibilidade de o Fluminense igualar. O Fluminense, que até outro dia a notícia era que estava tentando negociar a contratação de jogador de 15 milhões de euros. Então, acho que são patamares diferentes no que os dois podem brigar economicamente. E sobre o Arias e sobre a Leila e o Estão Mais Calmos, faz muito tempo que a gente ouve que os alvos fixos do Palmeiras são Arias e Nino, né? O Nino a gente fala daqui a pouco, inclusive. E aí agora sai essa notícia de que o Palmeiras enviou a proposta já, confirmada por vários veículos, inclusive a TNT diz que o Wolverhampton já topou a proposta. Quando tem esse tipo de notícia no mercado do Palmeiras é porque realmente algo avançou. Não dá para a gente descartar que a pressão tenha feito a diretoria do Palmeiras agir mais. Normalmente, a diretoria do Palmeiras não se pauta tanto por pressões externas, mas às vezes, quando pega no ego da presidente, isso pode mudar. Então, não dá para a gente tirar da reta. Eu não consigo aqui te confirmar, foi por isso que o Palmeiras agiu. Mas também, se alguém me conta que foi por isso, eu não desconfio não, Tironi. Rapaz. Olha, vou colocar os números do Arias aí, porque o Arias, ele fez uma temporada na Premier League, jogou 26 jogos, teve 17 como titular e 9 saindo do banco de reserva. Ele fez 2 gols e deu uma assistência. São, claro, números inferiores ao que ele teve nos 5 anos de Fluminense, que foram 230 jogos, 47 gols e 55 assistências. Era uma figura muito importante no time do Fluminense. Ele joga aonde? Vai ser o quê? E aí, o ataque Flaco e Roque vira Arias, Flaco e Roque? Não, eu não descarto, por exemplo, que seja uma preparação, por exemplo, o Palmeiras topar uma venda do Alan no meio do ano. Por exemplo, você imagina, depois que o Paulinho voltar, você vai ter as opções Paulinho, Arias, Flaco e Roque. São 4 boas opções para formar um ataque, cada um na sua característica, dá para você intercalar entre eles, e aí eu acho que o Alan acabaria perdendo espaço, e com uma proposta de 30, 35 não faz muito sentido você segurar, ainda mais sendo um clube brasileiro, né? Segurar um jogador na idade do Alan.
Então pode ser, de repente, um planejamento nesse sentido. Por isso que não queria vender o Alan até lá. Dá para jogar, né? Flaco, Vitor Roque e Arias. Dá para jogar num mundo um pouco mais ofensivo. Flaco, Vitor Roque, Paulinho e Arias. Aí a questão é quem vai ser o 5 do Palmeiras. Vixe, aí dá pra gente viajar aqui, fazer a prancheta do PVC por horas e horas. O Casão, não dá para descartar que esse movimento do Palmeiras, que não estava no radar, vamos combinar. O ano passado, quando o Palmeiras gastou a bala que gastou, a conversa era isso, temos um time para 4 anos, o ano que vem nosso mercado vai ser... Mas que ia fazer retoques, né? Sempre foi esse o discurso, então, retoques. Mas o Arias não é exatamente um retoque, né? Mas também não é 700 milhões de reais, não vai ser uma barca de 12 contratações que nem foi no ano passado. Não, sim, mas quando você fala retoque, você fala, bom, vai trazer um cara aqui, aí não sei o quê. Que o discurso da diretoria era, retoque era, vamos gastar em figuras mais certas. Então, de novo, vamos imaginar que o Palmeiras tenha 40 para gastar. Em vez de comprar 4 de 10, vai comprar um de 25, um de 15. Essa é a diferença na política do ano passado, entendeu? Por isso que considero esse retoque. Pouco tardio, talvez, porque a gente já está na segunda rodada do Brasileiro, mais um retoque. Vamos combinar que é um belo retoque, né? Vamos fazer um retoque aqui, traz o Arias, né? Você troca a moldura do quadro por uma moldura de ouro. Não é que você vai trocar a fechadura da tua casa, você vai colocar uma fechadura de ouro. O Arias chega para ser titular. O Arias não chega para disputar a posição. O Arias é aquela contratação certeira. Preciso desse cara porque eu penso em fazer um time assim. Pá, contrata, chega para jogar. Não chega para, talvez jogue, divida com o Alan, ou pode revezar. Não, esquece. O Arias é titular do time. O Arias chega para ser titular. E eu não acho que é atacante. Eu acho que o Abel pode formar um 4-4-2 com Flaco e Vitor Roque na frente e o Arias sendo aquele cara do meio que vai e volta, se movimenta para a esquerda, para a direita, o cara que dá a dinâmica, o cara que faz o time girar, o cara que vai para todo lado e os outros têm que acompanhar o raciocínio do cara. Então eu vejo o Arias fazendo um meio atacante, um cara que volta para compor o meio-campo, mas que apoia, é o primeiro cara a apoiar os dois atacantes da frente. É o primeiro cara a criar a jogada pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque ele é um cara de movimentação. Eu acho que o time do Palmeiras cresce muito com a chegada do Arias. Cresce porque, na minha visão, o maior problema do Palmeiras estava sendo exatamente isso, a falta de dinâmica do meio para frente. Quando veio o Evangelista é outro jogador de dinâmica. Ele é diferente, por exemplo, do Marlon Freitas, que é um ótimo jogador, mas é um jogador que distribui. É diferente do Andrés, que também é um ótimo jogador, mas jogador que distribui. O Evangelista é aquele cara que pega a bola e dá a dinâmica, já parte, já faz o time correr. Então você vai ter 2 jogadores desse tipo. Não sei se ele vai jogar com os 2, mas se jogar com os 2, o Evangelista é um pouco mais recuado e o Arias um pouco mais à frente, você vai ter 2 jogadores que vão dar uma dinâmica, uma intensidade maior no time do Palmeiras. E eu acho que o time do Palmeiras cresce muito em relação ao ano passado, porque na minha visão a queda do time do ano passado foi falta de dinâmica. A hora que deu uma empacada e teve aquele boom, né? Jogava pra cacete, Flaco Lopes, Vitor Roque fazendo gol, jogada, de repente, parou de jogar e começou a perder os jogos das últimas rodadas e acabou perdendo o campeonato. Estava na mão o campeonato. Naquele momento, a dinâmica do time do Palmeiras caiu muito, a intensidade caiu muito e ficou um time previsível. Quando você tem jogadores que mudam o ritmo do jogo em algum momento, quando ele pega na bola, o ritmo muda, o time está jogando de um jeito, aí cai no pé aquele cara aumenta o ritmo, ele muda, ele consegue pegar o adversário desprevenido. E eu acho que é isso que faltou para o Palmeiras no ano passado. Chegou um momento que não pegava mais ninguém desprevenido, que estava muito previsível o time o jogo do Palmeiras, né? Estava muito lerdo. Eu acho que o Arias quer como Malu, mas eu não acho que o Arias é atacante, né, nesse time do Palmeiras. Eu acho que ele faz um meio atacante. Eu acho que ele vai ter aquela liberdade de girar de um lado para o outro, vai na frente, volta atrás, aquele cara que vem buscar o jogo e que acelera para o ataque. Eu vejo o Arias como fazendo mais parte do meio campo do que como um atacante.